o Bolsonaro, ele é uma mescla muito curiosa de Ricardo III com Macbeth, que eu tento mostrar na introdução. Porque um ponto muito importante na peça do Macbeth é que ele, de fato, ele só perde o poder quando é dito a ele, da maneira mais clara possível, que de fato ele é, que é um tirano. Imediatamente antes da morte dele, ele é morto num duelo, num combate pelo Macduff. O Macduff diz para ele: Tyrant, show thy face. Tirano, mostra, como diria o Cazuza, mostra a tua cara. Tirano, mostra a tua cara. E, em alguma medida, e essa foi uma das razões pelas quais, Pedro, porque eu sou historiador de formação, trabalhei em arquivo, fiz toda a minha pós-graduação, a minha carreira nos estudos literários, sou professor titular de literatura comparada. Você há de se perguntar por que, afinal de contas, em algum momento da minha vida, eu me dediquei a minha próxima pergunta. Se você quiser segurar um pouquinho, mas explica essa antes. É isso, é Macbeth, porque nós precisamos dizer da maneira mais clara possível. E veja, Pedro, você leu o meu livro. Agradeço muito a sua leitura. Imagina. Você que não existe um único adjetivo. Eu não digo Bolsonaro genocida. O que eu faço é uma tentativa de descrição minuciosa do discurso e das estratégias. A minha impressão... Você usa, inclusive, a questão da metáfora, né, professor? É essa questão. Você pega a ficção e aí você tenta traduzir quase ipsis literis o que está acontecendo. E eu te ouvi muito. Eu lembro muito bem quando a primeira vez que eu entrevistei o senhor, você tinha estourado, acho que no 247, e aí a gente chamou você para uma entrevista no DCM. E aí eu vou segurar outra pergunta que eu tenho para fazer, mas é basicamente isso. Macbeth, foi na pandemia, né? E Ricardo, exatamente, e Ricardo III, porque a minha leitura de Ricardo III, pelo menos, eu acho que a primeira vez que eu apresentei essa leitura publicamente foi com você e com Kiko Nogueira. Nós nos divertimos muito. Sim. A minha leitura do Ricardo III, o que o Shakespeare de fato está mostrando, é que o poder, ou a promessa do poder, é um imã, que a tudo atrai. Mas o poder não apenas atrai, o poder deforma a sua imagem e semelhança. Então, por exemplo, agora, pelo menos até agora, dia 15, 5 de junho de 2024, o presidente Lula ainda não tem exercido o poder como ele o fez nos 2 primeiros mandatos. E há uma dúvida se ele terá condições de se reeleger. Isso cria, não direi um vácuo, mas uma interrogação. O poder não admite interrogação, o poder admite apenas o exercício efetivo. Então já existe uma organização muito prematura, muito precoce, mas muito visível em torno da figura do Tarcísio de Freitas. Então me parece que o que o Shakespeare mostra no Ricardo III é que o poder deforma a sua imagem e semelhança pelas promessas que traz. É preciso, ao chegar ao poder, ter muita consciência, Pedro, muita consciência, de que nas línguas latinas a palavra poder é uma palavra muito bonita. Ela pode ser substantivo, eu tenho o poder, mas ela pode ser verbo. Eu desejo poder transformar o país. Eu desejo poder melhorar efetivamente a saúde, a educação, a vida do povo. A questão central em Ricardo III é que o Ricardo III, como tirano, ele apenas se aferra ao poder como substantivo. Era o caso do Bolsonaro. Ao passo que, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, o poder era menos o substantivo e mais o verbo, mais a ação. Então, isso me parece que é uma questão central no Ricardo III, que me interessa demais pensar. Te interessa muito pensar. E, professor, como é que você salta? Essa é uma curiosidade que eu sempre tive e a gente fica sempre preso naquelas pautas, né, do dia a dia. Tem que comentar o Tarcísio, tem que comentar o Lula, tem que comentar o Bolsonaro. Mas como é que você salta de uma pessoa que organizou livros e que traduziu o pensamento de Machado de Assis, que estudou Shakespeare, que estudou os autores correlatos, James Joyce, os clássicos da literatura, aparecia na imprensa falando sobre isso, e aí do nada você começa a falar sobre Bolsonaro, você começa a falar sobre política, quase que como um cientista político. A gente sabe que não é isso, eu tô exagerando aqui no meu exemplo, mas até de um ponto de vista privilegiado você traz o conhecimento cultural para debater a guerra cultural. Como é que você faz isso mesmo? Bom, deixa eu te oferecer aqui um dão para vocês.
porque é muito trabalho. Um vinho eu mereço, um vinho português eu não mereço, né? Sempre. Eu não vou tomar porque eu esqueci minha água, mas não tem problema, eu tô tranquilo aqui. Pedro, Acabei de jantar. Vamos lá. é isso. Eu sou historiador de formação. Uhum. Eu falo muito pouco de mim mesmo, mas pelo que eu entendi, você queria situar um pouco isso. Sim. Eu sou historiador de formação. E eu acho que as pessoas precisam conhecer o senhor, professor, sem entrar naquela coisa do fuxico e tal, mas as pessoas precisam entender quem está combatendo o bolsonarismo, né? Compreendo. Eu sou historiador de formação. E trabalhei em arquivo mesmo, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Arquivo Nacional, a pesquisa, montei um arquivo na Fundação Getúlio Vargas, tive a sorte de ser estagiário na Fundação Getúlio Vargas, mas na hora de fazer a graduação, o mestrado, eu tinha muitas dúvidas, porque eu leio muito desde muito jovem. A minha recordação que eu tenho de mim mesmo é sempre lendo, sempre com um livro debaixo do braço. Uhum. Por isso também fiquei míope muito jovem, porque à noite na minha casa dava 8, 9 horas da noite, todos tinham que dormir. Então eu acendi uma vela para ficar lendo. E passei, até minha mãe descobrir, proibir também que eu acendesse a vela, aí eu lia na fresta da porta, tem aquela réstia de luz. Então, na pós-graduação, eu decidi migrar para os estudos literários, porque, de fato, em última instância, o que realmente me interessava, me apaixonava, era o que em história se chama de história das mentalidades, que é a tentativa de compreender, para além da estrutura histórica, da estrutura econômica, do fato bruto, tentar compreender o que move o fato, qual é a estrutura humana, qual é a estrutura mental que está por trás de certas constelações históricas. E a literatura, como eu a compreendo, como sempre eu a li, a literatura é uma autêntica arte combinatória do humano. E isso é importante dizer, porque quando eu digo isso, eu não estou atribuindo à literatura nenhum conteúdo prévio. Eu não estou dizendo a literatura é o centro do humanismo, a literatura é a cultura. Não, não. Estou dizendo que a literatura é uma forma de pensamento que é uma forma muito poderosa porque não recorre a conceitos, Pedro. Sim. Sempre quando você recorre a conceitos, você cria uma máquina de oferecer respostas. Sim. Por mais que você queira construir uma teoria que seja desconstrutora de sentidos, a partir do momento que você tem uma articulação conceitual e um quadro teórico, você possui lentes, óculos para ver a realidade. E você oferece uma produção de sentido, você oferece respostas similares. Tanto que você pode espalhar uma ideologia sem necessariamente fazer a pessoa ler um livro, né? É só você passar os ideários. Exatamente. Se a pessoa conseguir compreender o conceito e a estrutura mental de pensamento, você transmite a ideologia marxista sem que você nunca tenha aberto o Capital do Karl Marx, nem lido o Manifesto do Partido Comunista, que é um texto pequenininho, 1848. Então, a literatura sempre me apaixonou neste sentido. Eu sempre vi na literatura uma forma de pensar radicalmente, porque na literatura você pensa sem conceitos. Isto é, você nunca para de pensar. Quando você discute um autor como Machado de Assis, Shakespeare, Dostoiévski, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, e você nunca de fato chega a uma leitura definitiva, você nunca tem uma resposta última, você não dispõe de conceitos para dar conta daquela experiência. É uma experiência radicalmente humana, e algo na literatura que particularmente me encanta muito é que quando você está lendo, a força da leitura literária, mais do que outros tipos de leitura, é que na leitura literária, sem que você se dê conta, e daí a força da experiência, você vai ampliando o seu horizonte existencial. Por exemplo, Pedro, a Universidade de Chicago criou uma experiência muito interessante para cursos de magistratura. A experiência é a seguinte: quem faz o curso de magistratura para a carreira de juiz tem uma matéria obrigatória de literatura. Obrigatória. Mas qual a finalidade? Para que o juiz se expresse melhor, escreva sentenças mais literariamente adequadas? Não, não, não. Faça citações? Aí dá naquela macarronada de decisão judicial que os caras estão tudo errado, né? Mas tudo diga como o Sérgio Moro, por óbvio, não é isso? Por óbvio, eu não sou. Por óbvio, eu não tenho cultura. Senhor, eu tenho certeza que o senhor não tem cultura. Mas a profissão do juiz traz consigo um paradoxo que é fascinante e perigoso. É que, em tese, você, como juiz, você passará a vida decidindo o destino das pessoas. E para você, de fato, julgar um crime, você precisa entender a motivação do crime. Mas você precisa entender a motivação de um ato que, para ser juiz, você jamais poderá cometer.
Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.